Olá, bem-vindos mais uma vez em meu canal do Espaço Bíblia. Hoje, pessoal, começa a série falar sobre o tema de suicídio. Vocês sabiam que a cada 40 segundos, em média, uma pessoa no mundo põe fim à sua própria vida? Totaliza-se que quase cerca de 1 milhão de mortes por ano em torno disso. A média entre os brasileiros estão entre 6 e 7 mortes por 100 mil habitantes. É bem abaixo da média mundial. Mas o que preocupa, enquanto a média mundial permanece estável, esse número cresce rapidamente. No Brasil, ao todo 32 brasileiros morrem por dia vítimas de suicídio. Sendo que a maior porcentagem registrada são entre os jovens, entre 15 entre 24 anos. Embora as meninas tentem mais vezes, normalmente os meninos se matam mais. Falar sobre suicídio às vezes causa vergonha, causa preconceito, causa tristeza. É um assunto cercado de vários tabus. Pessoas em volta, até mesmo familiares, muitas das vezes não conseguem compreender por que alguém tenta se suicidar. Muita gente ainda vê o suicídio como um pecado sem perdão, um ato de possessão demoníaca. Sendo assim, por mais que se cause mal-estar, a gente precisa se entender e ser francos que tem um problema e é possível buscar uma solução. Ao ver o que a Bíblia tem a dizer, vocês podem chegar à conclusão de que a graça de Jesus, ele vai muito além do que a gente pode imaginar. Para salvar das nossas angústias, das nossas mais profundas destrezas. Deus, como doador da vida, a considera o bem mais precioso. Percebam que em Gênesis, do capítulo 2, versículo 7, fala que Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou às narinas o fôlego da vida. O homem passou a ser alma vivente. Por isso, pessoal, renunciar à vida é renunciar o nosso maior dom que nosso Deus nos deu. Deus deixou bem claro para a gente um mandamento: não matarás. Se alguém derramar sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua própria imagem e semelhança. Por isso, precisamos abrir o jogo. Suicídio é pecado, sim. Embora a Bíblia não fale claramente sobre o pecado do suicídio, ela diz que matar, não importando a quem, é um dos mais graves crimes contra a humanidade. Uma aberta violação contra o sexto mandamento de Deus, pois o homem foi feito para viver e não para morrer. O suicídio é um crime tão grave quanto o homicídio por assassinato, pois quando alguém, por vontade própria, tenta tirar sua vida, está destruindo a si mesmo, a sua imagem do Criador, o nosso doador da vida. A Bíblia fala de pessoas que tiraram a sua vida. O rei Saul, que se viu sem saída numa batalha contra os filisteus, ele tomou a sua própria espada e se matou. Outro triste fato registrado na Bíblia é de Judas, que vendo Jesus ser condenado sem reação contra os seus opressores, se encheu de remorso, considerado o seu caso perdido, ele amarrou a corda no seu pescoço e tirou a sua própria vida. Rebeldia, orgulho, culpa, remorso, covardia, o medo da derrota ou das consequências dos nossos erros, às vezes se torna alguma das razões para que uma pessoa cometa esse ato extremo. A pressão das consequências é tão grande que, em vez de admitir seus erros e enfrentar de cara as suas consequências, enfrentar com coragem, enfrentar com humildade, escolhem se acabar com sua própria vida. Então, percebam que isso não acontece de uma hora para outra do nada. Percebam que no caso de Saul, ele já estava caminhando num processo consciente de desobediência a Deus, que, a despeito das advertências de Samuel, ele continuou em progresso. Com Judas foi a mesma coisa. Judas, ele sabia, ele foi advertido, mas ele desperdiçou o seu grande potencial por orgulho. Alguns perguntam se Sansão se suicidou. Acredita-se que na morte de Sansão, lá relatada no livro de Juízes, não foi um ato de suicídio, mas um ato de sacrifício consciente pela libertação do seu povo e vingança pela sua humilhação. Sansão reconheceu seu erro e se arrependeu. Somente por meio do seu arrependimento poderia receber o perdão e a força de Deus para realizar o seu último ato: destruir o templo de Dagon e libertar Israel, mesmo que para isso ele tivesse que morrer.
Vivemos num grande conflito entre Deus, que luta para nos salvar da nossa vida, e Satanás, que luta para nos destruir, para erradicar nossa imagem do Criador em nós, seres humanos. Embora as ações de Satanás sejam relativamente limitadas, ele pode fazer de tudo para tornar nossa vida a mais miserável possível. E foi assim que ele fez com Jó. Em menos de 30 segundos, Jó ficou sabendo que perdeu suas fazendas, que perdeu seus gados e perdeu seus 10 filhos. Mais tarde, Jó foi acometido pela pior praga que um ser humano poderia ter, mas ele não morreu. Contudo, foi acusado por Satanás, mesmo que Jó fosse paciente, os mais pacientes dos homens, Jó teve profundos sentimentos, pensamentos suicidas. Por que não morri na minha madre? Jó falou. Por que não expirei ao sair dela? Por que já repousaria tranquilo, dormiria e não haveria em mim descanso? Jó só não tirou a sua vida, embora quisesse. Por quê, pessoal? Porque Jó confiava que seu Redentor vive. Ele confiava que Deus faria justiça por ele. Doenças, cobranças, medo, ansiedade, fracasso, rejeição, abusos, bullying, consumo excesso de beleza, relacionamentos fracassados, famílias destruídas, são realidades de uma sociedade com padrões invertidos. E é muito fácil se dar mal num mundo cruel como esse que estamos vivendo hoje, onde quer devorar uns aos outros. Embora Jó nunca tenha perdido a sua confiança em Deus, ele se revoltou contra aquela situação. Ele cobrou justiça a Deus. Toda essa pressão pode estar querendo nos levar à depressão profunda. Antes de dizer que depressão é falta de Deus, entenda uma coisa: é uma doença que pode se instalar gradualmente e muito rápido na mente humana. Dependendo da situação, do trauma que a pessoa sofre, todos nós estamos, sim, sujeitos. O próprio Jesus, não sendo pecador, teve profundos sentimentos depressivos por causa da angústia, diante do maior sacrifício que um ser humano suportou, que seria carregar a condenação dos pecados de toda a humanidade sobre si. Percebam que Marcos capítulo 14, ele falou o quê? A minha alma está profundamente triste até a morte. Mas por que a gente está falando de depressão também? Porque depressão, ela é a causa de 70% dos suicídios no mundo. A grande ironia sobre isso, você não precisa estar passando por uma situação de crise na sua vida. Às vezes você está lá com seu sucesso financeiro. Às vezes você está lá com sua família estruturada. Mas tem vezes que você está vivendo o seu fracasso. Tem vezes que você não está no seu melhor dia. Tem vezes que a sua família vai estar desestruturada. E aí que o Satanás começa a agir na sua mente, colocar pensamentos suicidas, que você não vai crescer, que você não vai dar certo, que você não vai arrebentar na sua vida financeira. E aí o diabo coloca na sua mente: desista, se mate, você não é ninguém, você não é um nada. Teu problema não tem solução, Deus não te ama, tua família não te ama. Tudo isso Satanás coloca na cabeça de quem está pensando em se suicidar. Além de Jó, a Bíblia apresenta outros casos de pessoas que também teve pensamento suicida. Foi o caso de Moisés. Ele era um grande líder, né? Teve também vários repetidos episódios de rebeldia do povo de Israel. De Elias, o maior profeta dos judeus, que sentiu uma profunda estafa, né, com o conflito entre ele, o rei Acabe, e os profetas de Baal. Teve também Jonas, que estava profundamente magoado com o povo de Nínive e com Deus. Pessoas que andavam com Deus, mas estavam cansadas, que preferiam que a sua vida acabasse. Por isso, não podemos tomar o lugar de Deus ao julgar um suicida. Por mais angustiados que fiquemos quando alguém próximo nos tente ou comete o suicídio, precisamos deixar o fardo de julgar lá de lado. Se ele vai estar salvo ou não, não é meu e nem é o seu papel julgar. Mas, se você passa por isso, entenda uma coisa. Salomão, ele disse que Deus trará juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer que sejam boas, quer que sejam mais. Lembre-se que o seu julgamento não é punitivo, mas redentivo. É claro que
o suicídio é um pecado mortal, mas não podemos dizer que não há perdão para ele, porque cada caso é um caso específico, que será obviamente julgado por Deus. Quem conhece todos os nossos pensamentos é Deus, e que se interessa em salvar aquele que se havia perdido é o nosso Deus, que é o Senhor de todas as coisas. Você já tentou, pensou em tirar sua vida? Então, para com esse pensamento. Não tenha nenhuma vergonha de pedir ajuda a alguém. Abre o seu coração para uma família, alguém de confiança. Você precisa realizar um tratamento médico com um profissional. E também com um profissional, se você for cristão e quiser conversar com um pastor, alguém da sua igreja que te ajude. Tem chance sim de restauração para a sua vida. Mas se você conhece alguém que está passando por isso, não perde tempo. Pergunte a essa pessoa o que é que você pode fazer para ajudar essa outra pessoa. Assim, essa pessoa pode ter até uma abertura para desabafar com você. Não se preocupe com o que você vai falar, apenas ouça. Aquela pessoa quer ser ouvida. Ajude. Procure um tratamento médico especializado para essa pessoa. E mantenha a privacidade. Não saia contando o que ela te contou para outras pessoas. Percebam que Jesus, ele tem a cura para a tua vida. Jesus, ele tem restauração, tem transformações. Mas conte para alguém. Conte para Deus. Eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. Duas coisas são imprescindíveis para viver: gratidão e bondade. Percebam que quando estamos deprimidos, a gente só olha a nossa aflição. E nós se esquece de olhar para Deus. Mas quando você olhar para cima, você vai entender que o coração está batendo. Você tem ar para respirar, você tem água, você tem pão. Por mais escasso que pareça, é que você não está completamente sozinho. Embora ache que está, embora você ache que quer um amigo, todo dia Deus lhe dá bênçãos, pequenos milagres, mesmo em meio à aflição. Será que esses não são motivos suficientes para você agradecer? Quando você olhar para o lado, vai ver muitas pessoas que precisam de ajuda, pessoas pobres, solitárias, em busca de um amigo como você, que entenda os seus problemas, se aventure em praticar a bondade e a cooperar com as outras pessoas com outras dores. O maior beneficiário é você, pois a gratidão e a bondade agradam a Deus. Vocês sabiam que, se você acreditar, você é mais relevante do que imagina? Expressar gratidão a Deus, fazendo bem aos outros, é uma poderosa terapia para vencer a tristeza e reavivar o teu desejo de vencer. Isso aqui, pessoal, foi a aula 1 sobre suicídio. No próximo vídeo vai ser a aula 2 sobre suicídio. Então, se não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificações e deixa o like. Até a parte 2.